partir do dia 13, é o fim da retrogradação de Plutão em Aquário. Plutão fez um movimento em Aquário no mês 11 do ano passado, deixando Capricórnio, que ele ficou ali 16 anos. Então, muita coisa ligada ao signo de Capricórnio, que é riqueza, herança, casamento, dinheiro, a forma como se ganha dinheiro, né? Quem se é na Terra, como se comporta, como se constrói, enfim, tudo ficou embasado sobre essa ótica capricorniana. Aquário é um signo de expansão, é um signo do coletivo, de uma espiritualidade mais elevada, tanto que quando eu vou fazer análises ali, né, nos mapas astrais, pessoal de Aquário, ou que tem bastante Aquário no mapa, até as egrégoras espirituais que a gente traz no mapa, porque o mapa que eu faço é diferenciado, né? Mas até a linhagem espiritual aquariana, ela é diferente. Ela é uma espiritualidade disruptiva. Não que ela exclua as espiritualidades terrenas, mas até nisso Aquário é diferente, né? E nós estamos entrando na era de Aquário. Só que pra gente também pisar de fato nessa era aquariana aí, muita coisa também ainda está sendo limpa e mudada. E aí no mês de maio desse ano, teve um movimento maior com a retrogradação de Plutão. Plutão, ele é um planeta de transformação profunda, de intensidade, de densidade, né? Todos os planetas ali longínquos, por assim dizer, acho que seria essa palavra, ou os mais distantes no mapa, eles vão trazer uma energia mais densa de transformação. E então, com essa retrogradação que acaba, porque a retrogradação ela é um movimento como se fosse um efeito catapulta, puxa você para alguma coisa que ficou ali debaixo do tapete. No coletivo está relacionado àquele signo, o que rege aquele signo, lógico, né? Mas aí vai depender do teu mapa, lógico. Então essa leitura aqui, ela pode não ressoar totalmente, tá? Se quiser ver até o final, às vezes vai ressoar partes. Depende do teu mapa. E é uma leitura coletiva, não é particular. Mas quando há essa retrogradação e ela traz a pauta algum assunto, é para você revisar aquilo ali que não tá legal, né? Limpar para seguir. Então, e sempre vai voltar alguma questão ou repetitiva, porque enquanto a gente não cura algo, isso fica voltando, ou um novo aprendizado. Assim é a vida, né? Então, peixes, vamos ver o que você estava vivendo em maio, que foi o movimento maior que aconteceu aí. E o que muda para você a partir do dia 13 de outubro, agora, tá? Quando eu falo maio, eu falo de maio deste ano de 2025. Dependente do tempo que você chegue nessa leitura, vai ressoar, porque acaba dia 13, então muda aí alguma coisa, né? Tá? Veja se ressoa também. Vamos ver o que peixe estava vivendo aqui em maio. Carta da estrela. A força. Não vou aceitar cartas invertidas, porque esse deck estava guardado, tá? Embora ele já seja consagrado, então não deu tempo de eu também arrumar as cartas aqui. Então não aceitarei. Tenho que avisar, porque agora já tem gente aí também querendo controlar se eu inverto as cartas ou não, se elas caem invertidas ou não, né? Você vê? Eu já tenho patrão e não sabia. Eu tenho que falar porque tem gente que sinceramente gosta de encher o saco, né? É complexo, viu? Não foi no signo de vocês, porque dificilmente eu tenho problema aqui em peixes, câncer, é um pessoal muito tranquilo. Não lembro qual foi o signo agora, mas é brincadeira. Às vezes aparece também, né? Então já é bom dar um recado. Ó, aqui eu tenho energia de aquário, a estrela, leão, a força, valete de paus, 2 de espadas e a roda da fortuna. Teve uma mudança positiva aqui para vocês em maio. É como se algo foi ofertado, ou vocês, aqui teve uma mudança que você pode vislumbrar algo novo chegando, né? Ou você retomando a sua força, seu poder pessoal sobre a vida, seu domínio. Embora teve alguma situação aqui que mudou também, ou alguém tentou mudar algo aqui que estava se transformando para vocês, a carta do sol. Aqui tem uma energia de egocentrismo, tá? As de ouros, o julgamento invertido. Vamos clarificar aqui. Fala da estrela. Eu vou tampar porque às vezes dá problema no algoritmo por causa da nudez nas cartas, tá? Apesar que aqui não tem, né? Mas você vai saber. Carta da lua.
Energia de escorpião, a força. Aqui não era algo, não era realmente o que parecia, oh meu Deus, que isso. 6 de copas e o louco. Ou alguém estava tentando resgatar você, ou você tentando resgatar alguém, ou resgatar algo, né? Tinha um movimento sendo feito no espiritual também, tá? Sem que você tivesse conhecimento, a carta da força com 6 de copas. Eu começo a trabalhar aqui uma saudade, uma nostalgia na energia pisciana, também pode estar espelhado, pode ser peixes fazendo isso com alguém, tá? Porque a leitura era coletiva, então às vezes vem gente assistir, eu tenho que explicar porque tem gente nova chegando e gente que não sabe nada sobre tarô e espiritualidade, astrologia, enfim. Então paciência aí. Então às vezes é alguém de peixes, que não é necessariamente quem me ouve aí na leitura, que estava fazendo isso aqui. Por isso que a gente fala espelhado. Aqui tem energia de Sagitário também, além de Escorpião. Tem uma tríade aqui, né? Eu quero induzir uma vontade, uma manipulação, uma saudade, ou... assim, eu vou colocar como um movimento imaturo aqui de algo que foi feito, inconsequente, mas você que vai julgar aqui se isso aqui é maligno, né? Ou não, tá? Porque cada um tá na sua realidade, cada um tem um ponto de vista. Não vou induzir você a pensar o que você quer aqui, né? Ou o que eu quero, aliás. Você pensa o que você quiser. Só que aqui alguém estava tentando manipular de forma imatura, como eu disse, até impulsiva, ou pessoas ou situações para poder retornar ou se manter presente na vida de uma pessoa, seja por ego, por vaidade, ou até querendo também tirar alguma força, alguma evolução, algum livre-arbítrio aqui que a pessoa tinha, né? É como se aqui alguém não aceitou também uma finalização, entendeu? Eu não aceito, pode ser um dom também, tá? Aqui tem um roubo, que é impossível isso acontecer, né? Cada pessoa fica presa na própria ilusão, né? Eu já vi gente de alto escalão aí vendendo coisas que a pessoa diz que ganhou, mas na verdade ela ganha uma ilusão, a carta do mago, né? Então vamos supor, eu quero ficar desse tal modo, eu quero tal coisa. E aí a pessoa, ela acha que tá ganhando algo de alguém, ou igual, mas na verdade ela tá cheia de quiumba, de obsessor, ou até de entidades negativas, criando uma ilusão que não existe. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que tentam manifestar outras pessoas, ou situações, ou até projeção astral, encontrar alguém, seja lá que palhaçada, que hoje em dia tá tudo uma bagunça, né? Se já existia marginalidade no mundo físico, você imagina no espiritual. Vocês vão ver cada porcaria aí no futuro. A gente vai ter que fortalecer o psiquismo das pessoas cada vez mais, porque vai ter muita gente fazendo mau uso do que está sendo exposto, infelizmente, porque antigamente era guardado, não só por domínio, a gente sabe que as pessoas queriam ter poder, né, sobre o conhecimento, mas porque também se caísse em mãos erradas virava bagunça, e é o que vai acontecer. Então aqui talvez alguém achou que ganhou algo, que tirou, que estava acessando, mas na verdade estava numa ilusão do próprio ego. Vou dar um exemplo para quem sabe aí. Acho que vocês assistem esses podcasts de paranormalidade, de espiritualidade, tem até aquele Paranormal Experience, né? Que muitos aí eu sei que assistem, já até comentaram ali. E vai muitos convidados lá, eles acabam soltando alguns conhecimentos, tem outros canais também. A pessoa, às vezes ela vai fazer uma projeção astral, ou ela vai fazer uma mentalização com uma pessoa, e ela acha que ela está encontrando a pessoa do outro lado. Só que assim, gente, a gente não conhece ninguém, e a gente não sabe quem que anda com a pessoa. Então, às vezes você acha que você está acessando a pessoa, você está acessando um súcubo ali, sabe? Eu não sei o que foi feito aqui, tá? Para poder mexer nas defesas de uma pessoa. Ou até alguém tentou vender algo como elevado para você, ou vice-versa. Isso aqui em maio, tá? Foi um movimento que foi feito em maio. Sabe aquelas palhaçadas também? Um adoçamento não faz mal. O que faz mal é a amarração, né? A gente escuta muito essas palhaçadas aí também. Vou fazer. Então vai lá, né?
vai lá. Que aí você tá ali vivendo com uma pessoa hipnotizada, por assim dizer, e você tá achando que ganhou alguma coisa. Então, isso aqui, lógico, não é para todo mundo, tá? É para quem sabe isso aqui também, que aconteceu essa situação. É bem psicótico, é bem caótico isso aqui, até porque na energia pisciana, né, os maiores desafios que acho que Peixes enfrenta é esse desafio entre discernir o que é real do que é até meio que neurótico na mente. Peixes fala muito do psiquismo, né? E a gente, esse ano, ainda iremos ver, né? O pessoal pirar muito assim, porque Peixes e Virgem está sobre o eixo, né? Sobre os nodos lunares aí. Então, quando a energia paira sobre o sistema em si, terreno, ela traz aquela atmosfera relacionada àquele signo. Então, aqui teve uma ilusão que foi gerada, seja de grandeza, ou seja, que alguém vendeu ou pediu algo, alegou como algo elevado, mas aqui tinha um oculto, ó, Escorpião, tinha uma grande manipulação aqui. Posso estar falando até da energia de Netuno. Fala da Lua. Não posso trazer mais que isso, porque também foge do contexto. 3 de ouros. Envolveu mais pessoas, tá? Envolveu um grupo de pessoas, ou que pessoas poderiam lucrar. Se isso aqui é um centro, um terreiro, ou se eu posso estar falando de trabalho, de um grupo de pessoas para também calar o poder de alguém, a força de alguém, derrubar alguém, manipular, ou prender, ou sugar uma pessoa aqui, isso aqui vai ser exposto. Carta da Lua com a estrela. Que a estrela, assim como o Sol, também fala de exposição, tá? Enquanto alguém carregava algo nas costas aqui, eu estava tentando ajudar ou fazer a questão acontecer, tinha gente aqui querendo por ego competir ou tirar algo, né? Ou levar ou roubar. Mas são pessoas que não têm valor, que não têm princípio nem propósito de vida. Tá muito pela validação, Sabe, tipo, isso aqui me lembrou uma situação que eu vi uma vez, de uma pessoa que estava mexendo com espiritualidade. Não vem ao caso aqui, né? Não é consulente, tá? Vocês podem ficar tranquilos que eu jamais também iria expor uma situação dessa aqui. Quem sou eu para julgar? Mas a pessoa se colocava numa posição de liderança religiosa, mas era por puro ego, vaidade e validação. Olha como a fulana é médium, né? Ou consegue liderar, consegue... Era puro ego a carta da força. Então, parece que algo aqui foi justamente tentaram usurpar algo, para não ficar uma leitura muito complexa também. A todo custo, por questão de ego, sabe, gente infantil? Aqui, a gente até brinca às vezes, né? Eu lembro que na época que eu frequentava a igreja, o pessoal falava que a igreja ela era principalmente para quem, porque o pessoal falava assim, só tem gente desequilibrado. E o pessoal falava, não, mas é pra gente desequilibrado mesmo. Modo de dizer, tá, gente? Eu não tô criticando uma igreja, não. Não tenho nada contra a religião. Mas é como se estivessem dizendo que lá era hospital justamente para os doentes, porque para quem tava bem não tava ali. Entende? Então aqui teve uma situação dessa que você pode aplicar em trabalho, família. Você pode aplicar no meio espiritual, se você frequenta. Aqui, enquanto uns queriam ego, validação, exposição, reconhecimento, estrelismo, tinha alguém tentando fazer no simples aqui, tentando resgatar, tentando contribuir, ajudar. E a espiritualidade amparando. Pode ser que até no mês de maio foi um teste maior aqui, né? Sobre questões da força, né? Perdeu as forças ou teve um teste aqui. Mas também, eu ainda não entrei no desfecho, mas é como se eles também estivessem adiantando a leitura. O desfecho vem agora para você, a partir dessa finalização aí, essa retrogradação que acaba, em que entra uma maturidade espiritual. Não é que vocês vão se tornarem pessoas amargas, mas eu vejo uma inteligência espiritual com esse 6 de copas. Eu não perco a minha essência, mas eu sei agora quem eu devo ajudar, quem eu devo me opor e até onde eu devo ir. Não dá pérolas aos poucos, entende? Fala do valete de paus. Tem gente que está acendendo incenso no exato momento da leitura. Incenso bom. Parece verbena. Valete de paus. 4 de ouros. Talvez você buscou apoio, ou você estava achando que estava apoiado nessa estrutura, com essas pessoas ou pessoa. Mas na verdade aqui ninguém se entende, cada um quer aparecer mais que o outro, ou
ter mais apego e ganância e controle do que se possa imaginar. É como se uma situação aqui que se passava por muito elevada, seja pessoas ou relacionamento ou trabalho, não passou de algo com a velha estrutura, né? Porque eu recebo muitos relatos de pessoas, às vezes, que falam assim, hoje eu cultuo a minha espiritualidade em casa. Porque os centros ou terreiros, igrejas, seja lá onde a pessoa passou, é cheio de ego. E é onde vocês vão mais encontrarem narcisistas. Basta fazer uma leitura energética ali, você não precisa nem se opor. Você consegue captar, sabe? O julgamento com 2 de espadas, que veio aqui, já vocês viram, né, que saiu aqui. Roda da fortuna. Um valete de ouros com a justiça. Então, aqui julgaram muito mal uma pessoa, tá? Tentaram cortar aqui alguma prosperidade, alguma estabilidade, por puro ego, inveja, ganância, competição, ego novamente. Enquanto alguém dava o melhor de si, tinha pessoas imaturas querendo roubar ou levar essa carta da força com o louco, né? Eu levo a todo custo, eu vou ganhar a todo custo. E a justiça divina, fechando com a carta da estrela que abriu aqui, e a lua, é como se tudo que é feito também é visto, né? Aqui algo chamou a atenção do espiritual, porque foi de forma injusta. Tentaram mexer no destino ou no caminho de uma pessoa aqui, até uma pessoa que perdeu tudo ou que estava tentando melhorar. Sabe quando às vezes a gente sabe que a gente, né? Por exemplo, meu passado não era dos melhores, mas eu mudei a conduta, estou tentando construir algo sólido agora, ser uma nova pessoa. E aqui tentaram tirar isso, cortar isso, tentaram até afetar a vida afetiva de alguém ou um relacionamento que poderia prosperar no futuro. 2 de copas com 7 de ouros. 5 de ouros com 4 de copas. Pessoas com infortúnios na vida, mas que também não mudaram, não evoluíram. Aqui a evolução espiritual é lenta, tá? O que afetou você, é que também tem um aprendizado, como eu falei, que eu acho que vai vir com esse desfecho aí, do que vem de maio para cá e a partir da finalização dessa retrogradação, é a mudança de percepção de que você tem que se sacrificar por tudo e todos. Enforcado com 6 de paus, ou que tudo tem que vir a partir do sofrimento, da doação, do peso, né? Então, por exemplo, se eu aprendi lá em casa que o meu valor é ter que acolher tudo e todos, que eu tenho que tolerar, que amar é sofrer, enfim. Eu vejo aqui um trabalho profundo, julgamento com o valete de ouros e a justiça, para libertar vocês de ciclos repetitivos e até repetição ancestral de crenças que só traz medo e limitação, entende? E até isola ou coloca você em situação de risco, tá? Que o enforcado às vezes fala disso, né? Por uma questão de inocência. Enforcado é o arcano que representa vocês, né? Por uma questão de inocência, vocês às vezes se colocam em situações de risco, sem perceberem, né? Não é por maldade. Às vezes parece que tem um mar aqui nessa mesa, porque tá limpinha, mas eu tenho a impressão que tem areia. É areia mesmo, não é terra não. Vamos ver aqui, seguindo esse sentido aí, a partir da finalização dessa retrogradação, o que vai mudar para vocês? O que vai mudar aqui para peixes, na energia de peixes? 8 de espadas, que você viu que queria vir invertido, mas eu falei que eu não vou aceitar, né? Que vocês vão enxergar que tem muita coisa que é mental, tá? E que você também se permite ser prisioneiro ou prisioneira. Então, por exemplo, eu não corto essas correntes aqui, porque eu também me deixo levar pelo vício, pela sedução, pelo imediatismo, pelos prazeres mundanos, pelo que eu quero agora e depois eu vejo, né? Aqui é como se você enxergasse que assim, tá muito bonita essa energia. É raro isso acontecer hoje em dia, tá? Mas é possível. Quando a gente... Por exemplo, eu vi uma palestra no centro essa semana que foi muito bacana, né? O palestrante, ele tava falando que até pra gente obter uma cura ou uma mudança,
há necessidade de uma reforma íntima, coisa que se é pouco dita, porque hoje em dia essas pessoas querem algo, elas compram, né, entre aspas. Aquilo pode até funcionar por um tempo, mas depois há uma cobrança porque não houve uma mudança. Então, o diabo com 8 de espadas fala muito da oportunidade de enxergar, que você teve de enxergar as próprias sombras. Então, eu vou ser bem honesta com vocês, tá? A partir do dia 13, quando encerra essa retrogradação aqui, se a tua vida mudar, claro que, gente, eu não estou também dando nenhuma sentença, né? Porque eu não sei o que cada um vive, cada um tem um mapa astral, tem uma realidade, quem sou eu? Mas existe uma grande chance aqui de uma mudança de energia por conta de uma reforma que houve, né, pessoal aqui, e de alguém que arrebenta os grilhões, as próprias limitações, porque a pessoa, ela enxerga que ela também tem parte nisso. Agora, alguns ficarão presos ainda à própria cegueira espiritual. Porque a carta da força com o diabo e o 8 de espadas é eu tô certa ou certa e pronto, acabou. Entendeu? Não, é um mundo que não presta, é eu que sou a vítima, enfim. Não precisa, pode mentir pro coleguinha, mas pra gente, a gente não consegue mentir, né? A não ser que a gente viva numa hipocrisia. E hoje em dia, falar a verdade, você cria inimigos rapidamente. Porque as pessoas, elas querem serem bajuladas. E elas querem validação pro que tá errado na vida delas. Mas elas querem colher coisas diferentes. As de espadas com eremita, é verdade. Aqui tem energia de virgem, que é teu posto complementar. Que leitura, hein? Capricórnio, Leão e Virgem. Então, muda aqui para você o desejo, pelo menos, de fazer algo certo, de viver algo certo e com verdade. E se tem algo que você esconde de uma pessoa de virgem aqui, pode estar espelhado também, né? Pode ser peixes escondendo algo de virgem, enfim. Aqui vai ser mostrado. Aqui alguém vai enxergar. Carta do As de Espadas com eremita. E pode ser que lentamente haja ou uma mudança para o positivo, para algo se firmar aqui de uma maneira equilibrada, 10 de ouros com 3 de ouros e os enamorados, ou alguém comece já a se movimentar para sair da tua vida, ou pode ser ao contrário, você se movimentando para sair da vida de alguém ou de alguma parceria, tá? Isso vai gerar um conflito, uma confusão, até uma decepção aqui, mas porque tem algo que não está alinhado. Como eu digo, né? É difícil a gente aceitar a verdade. A gente sempre quer ouvir que está fazendo bem, mas é difícil a gente se avaliar. Parece que eu falo isso como alguém que está no meio também, eu não sou santa, não. É muito fácil a gente aconselhar os outros, mas pra gente, pra nossa própria vida, parece que a gente vive num ponto cego, né? Fala do 8 de espadas. Cavaleiro de paus. O diabo. A estrela. Nossa, o diabo e a estrela. Talvez você nem precise passar por uma torre, porque depois do diabo vem a torre e depois a estrela, né? Aqui tem algo que vai impedir que você passe por uma torre. Porque vai depender de você também não sentir desejo, apreço, ou sedução, ou inclinação por aquilo que é mais do mesmo. Eu me deixo levar para depois reclamar, ou me sentir preso. Mas aqui, assim, quando eu corto, eu não preciso mais ficar nessa teia aqui, né? E aí a espiritualidade fala, caramba, peixes aqui, ou quem está lidando com peixes, ou espelhada a leitura, entendeu aqui o negócio. Então vamos agir, né? Fala da força. Talvez aqui eu possa estar falando, por exemplo, se é uma situação tóxica, não é fugir, ou não é se isolar, ou não é viver, todo mundo, ninguém presta, eu não vou me expor mais na vida. Não, é como eu me conduzo na vida. Eremita, as de espadas e a força, como eu me expresso, como eu me posiciono. Porque se eu também sempre fugir, o diabo aqui não é o diabo cristão, né? Que é uma figura. Aqui fala de desejos, fala de ego, de limitação, de medos. Tudo aquilo que domina, né? O homem natural. Não é o homem elevado, né? O eu superior. Fala da carta da força. Cavaleiro de espadas com 10 de paus. Coisas que você está carregando, ou pode ser que você tenha um ascendente em leão, tá? Que não é teu papel também segurar mais isso aqui, né? Mas talvez, eu lembrei de uma leitura que eu fiz uma vez aqui no coletivo, que falava assim muito que alguém, para se sentir
importante na vida, sempre tinha que contar uma história que carrega peso ou dificuldade, porque tem um pacto aqui, né? Eu aprendi que isso aqui foi gerado lá atrás, né? Que eu só sou importante quando eu tô carregando os fardos dos outros, ou olha como eu vivo de sacrifício. E isso fala muito da Era de Peixes, porque tá saindo a Era de Peixes para entrar de Aquário, né? Aquela coisa de sacrifício. Quem fez sacrifício pela humanidade foi um só. Se você acredita, claro, nisso, né? Por mais que seja simbólico. Quem é a gente para se colocar no lugar? Não estou inferiorizando, entende também? Porque aqui, talvez, existe crenças, né? O diabo. Se eu não salvar, se eu não ajudar, eu não sou digno ou digna. Então eu tenho que estar sempre sofrendo, carregando a família. Aquela herança nunca pode chegar. Eu tenho que ficar sempre nos relacionamentos difíceis, porque senão eu não tenho importância, força aqui, né? Aqui tem um equilíbrio para acontecer entre o que você deseja, sonhos, a realização pessoal, e o que você carrega que não faz nem sentido. Eu posso estar falando de uma pessoa que é tão dura consigo, com a vida, que às vezes é um pouco vítima ou dramática, sabe? Sabe quando você, não sei aqui, alguns não têm filho, mas todo mundo já teve que lidar com criança, né? Sabe quando uma criança fica com espinho no pé? Ou seja lá, qualquer outra coisa, e aí a criança fica chorando, e você fala, vem cá, deixa eu tirar. A criança fala, não, aí a criança fica chorando e fazendo aquele drama, e você querendo ajudar, e a criança querendo mostrar o espinho no pé. É uma coisa aqui desse sentido, tá? É difícil ouvir isso, né? Mas, enfim. As de espadas, 7 de ouros. Então aqui tem, ó, uma maturidade espiritual e emocional, mas ela vem muito se você se permitir se elevar, querer viver isso aqui. Porque também não tem mérito nenhum, né? Carta da morte. A maioria gosta de fazer tudo que todo mundo faz, porque hoje em dia até às vezes, com esse negócio de rede social, se tá sendo visto é melhor, porque aí a carta da força às vezes fala disso, né? Essa energia de leão. Eu vou doar porque todo mundo está sendo visto, eu vou mostrar porque é o que todo mundo quer ver. Mas quem sou eu quando ninguém me vê? O eremita com o as de espadas. Então, a morte com o 7 de ouros fala de transformação espiritual, tá? Vocês vão passar por uma maturidade, uma elevação aqui muito positiva. E o 7 de espadas com 8 de ouros parece que tudo aquilo que é mentiroso e trapaceador, até consigo mesmo, você vai começar a enxergar. E as máscaras vão cair, seja de você ou das situações em si. Gente, o melhor caminho para se trabalhar com evolução pessoal e espiritual é trabalhar o próprio limbo, a própria sombra. Não dá para levar a verdade se a gente vive na ilusão. Então, às vezes a gente fala assim, por que eu não comecei ainda a fazer determinada situação? Porque ainda não houve uma limpeza. Mas se você, aí eu tenho que ter muita responsabilidade, porque eu tô falando com o coletivo, mas se você já é uma pessoa que se oprime muito, se critica muito, se cobra muito, aí não vale nada do que eu falei aqui. Não tô aqui pra gerar padrão de sacrifício pra ninguém, entendeu? Eu vou ver o conselho e a gente finaliza. Se eu fosse vocês, não é por nada não, eu assistiria essa leitura mais de uma vez, com calma, lógico. Não é uma leitura, só uma leitura preditiva, ou uma simples leitura. Olha a capacidade que o tarô captou aqui hoje, né? Então, para quem for, realmente vai fazer sentido, tá? Olha a expansão, né? Que essa é uma leitura, eu gostei. Não tenho nada em peixes, mas serviu até para mim. Qual o conselho para peixes? Cavaleiros de Paus, a Lua, o 6 de Paus, o 2 de Ouros. O que vocês estão pedindo? Alguma coisa aqui, eu vou aceitar essa, tá? Porque ela quis vir. O 10 de Copas, caramba! O 10 de Ouros. Vocês estão pedindo alguma coisa aqui para a espiritualidade? Diante desse período que vocês vêm vivendo de maio para cá. Nem precisa se manifestar quem for aí. Você sabe o que você está pedindo. Qual que é a frase que eu te daria aqui nesse conselho? Caraca! Quanto mais fundo você mergulhar nas sombras, naquilo que é feio, naquilo que todo mundo foge, mais rápido você alcança o êxito, seja ele qual êxito for. 6 de Paus fala de vitória, reconhecimento e até uma vantagem sobre os outros. Não é
Aqui não é sacanagem, tá? Não é obter vantagem sobre os outros. É estar à frente. É fazer o que ninguém faz. É ir além. Só que tem que ser escolhas maduras e equilibradas. Não é algo na ansiedade. Não é querer pular etapas. 10 de copas com 10 de ouros. Ah, mas o fulano não sei o quê. Gente, esquece. Agora vamos falar de sacrifício, que é a energia do enforcado também, que não caiu aqui, né? Talvez o teu segredo esteja em algo que tu tenta ocultar de si, a carta da lua, na sombra. Onde está tua lua no mapa astral? Né? Para quem está estudando astrologia, não sei, de repente isso faça sentido. Não precisa fazer o mapa comigo. Você pode jogar aí no site público, pelo menos para você saber a lua. O que é a sua tríade astrológica? O que ela revela ali, né? Porque aqui, se você trabalhar a sua sombra, vai ficar muito mais fácil. Você não vai precisar de guru, você não vai precisar da leitura do fulano, do ciclano, das verdades do mundo. Você vai construir a sua própria. Algo que ainda não está muito bem resolvido, ó, porque o 5 de ouros estava aqui, eu não vou aceitar cartas invertidas, como eu falei, mas ele estava invertido, né? Algo que não muda e que você nem sabe o porquê, tá numa energia obscura aqui. E que para quem está pedindo um êxito, uma mudança, uma movimentação, é justamente aquilo que é feio, é o caminho que ninguém vai. Eu adoro isso aqui, porque essa energia, eu tenho muito essa energia aqui, né? Aqui é escorpião. Eu não tenho medo de dor, do que é feio, do que é doloroso. Quem fala leitura particular lá até sabe que às vezes a pessoa nem vai voltar porque eu não vou falar o que a pessoa quer ouvir, né? Carta do eremita, energia de virgem aqui. Imperatriz, touro, Libra, rainha de paus. Ou vocês estão pedindo alguma autonomia afetiva, financeira ou espiritual, algum domínio para a espiritualidade, ou uma sensação de propósito, de quem eu sou, para onde eu vou, o que devo fazer. Aqui tá virgem, que eu posso complementar. Dá uma olhadinha na leitura deles, que pode ser que complemente essa, tá? Eu não quero me alongar muito aqui. Por mim, eu ficaria 2 horas falando, mas são poucas as pessoas que têm a capacidade de se envolver com isso aqui também, porque as pessoas, elas estão querendo leitura que vai falar que fulano vai bater na tua porta, que o ciclano não sei o quê. Elas estão acostumadas, porque o sistema acostumou as pessoas que algo vai vir até você. Não que não venha, mas poucas as pessoas já enxergaram que elas podem ir até esse algo. Faz sentido? Então aqui o conselho é: encare os seus medos, a sua sombra, os seus bloqueios, o quanto mais rápido, porque aqui tem uma questão de vantagem para você, de você sair à frente, de você ir além. Se eu estiver falando de um negócio, de repente eu estou falando de você criar algo, ou de você mesclar algo, entende? De você fazer o que ninguém faz. Porque também, vamos ser sinceros, já tô todo mundo cansado de tudo que é repetitivo, né? Eu pelo menos canso, porque eu não aguento rotina. Tem coisas que rotina é boa, né? Mas tem coisas que não dá. Se você ficar com a mesma mentalidade sempre, você morre. Você não aguenta. Então, por isso até que acontece coisas, entre aspas, ruins, para ver se dá uma brecada. Porque imagina se a vida fosse sempre boazinha, né? Então aqui, e outra coisa, no conselho vai valer a pena alguma parte sombria que você, se você já vem fazendo isso, né? Se você já vem curando, limpando, cuidando, vai valer a pena aqui para vocês, tá? Porque eu vejo um desprendimento. Ah, eu sou assim, eu vou aceitar quem eu sou mesmo. Não dando poder para isso, eu domino essa força aqui. Lembra que eu falei que o poder tá na sombra, né? Eu vou ver se eu acho até algum texto para deixar fixado aí nos comentários. E a partir disso fica mais fácil para mim trabalhar aqui aquilo que eu posso, de acordo com o que eu consigo, tá? O que eu posso te falar é que, sabendo trabalhar isso aqui, tem reconhecimento profissional e espiritual, tem avanço, tem progresso, tem dinheiro e tem contentamento. Porque não adianta também ter o material e faltar o principal aqui, né? Que é aquela sensação de que eu tô fazendo algo que traz significado para a vida, ou vivendo algo, tá? Se for casamento, relacionamento também. As mudanças que você está promovendo em você agora vai te levar a uma união não só próspera e sólida, mas algo que tem uma troca espiritual aqui. É uma união protegida, tá? Elevada. Mas como veio aquele diabo ali, para você viver isso, você vai ter que, às vezes, abrir mão do excesso de opção, né? Ou de se deixar seduzir por qualquer porcaria que aparece aí no meio do caminho. Porque tá cheio de gente carente, viu? E nem sabe, o pior não é a carência, porque é humano isso, né? Mas o pior é a pessoa não saber o que quer e às vezes ainda sugar o que o outro tá custando pra ter e depois deixar a pessoa na M.
acho que hoje as pessoas deveriam pesarem muito bem antes de colocar alguém na vida, porque às vezes você tem muito mais a perder do que a ganhar. Mas elas são imediatistas, né? Elas querem algo para ontem, porque o fulano tem, eu não tenho, porque eu tô envelhecendo, enfim, a comparação. Aqui, ó, fechando a leitura, a bruxa branca seja luz, o Pai Celestial confie no desconhecido e o outono, liberte-se do passado e descanse. Bom, peixes, é o que eu vejo. Você ficou até o final e essa leitura vale um hype aí, né? Um like deixa pra mim. Gratidão e até a próxima.